curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Fundamento Último da Ciência Econômica, Ludwig von Mises. 5. Sobre alguns erros populares quanto ao escopo e o método da economia. 1. A lenda da pesquisa. As ideias populares sobre os métodos que os economistas empregam ou deviam empregar na condução dos seus estudos são moldadas pela crença de que os métodos das ciências naturais são, do mesmo modo, adequados para o estudo da ação humana. Esta lenda tem respaldo no costume de confundir história econômica com economia. Um historiador, lide-lhe com a chamada história geral ou com a história econômica, tem de estudar e analisar os registros disponíveis. Ele deve embarcar na pesquisa. Embora os procedimentos de pesquisa de um historiador sejam epistemológica e metodologicamente diferentes daqueles de um físico ou biólogo, não há mal nenhum em dispor, para todos eles, da mesma designação, a saber, pesquisa. Pesquisa não consome apenas tempo. É, também, mais ou menos cara. Mas a economia não é história. A economia é um ramo da praxeologia, a teoria priorística da ação humana. O economista não baseia suas teorias em pesquisas históricas, mas em pensamento teórico tal como o do lógico ou do matemático. Ainda que a história esteja, como todas as outras ciências, nas origens de seus estudos, ele nada tira diretamente dela. É, pelo contrário, a história econômica que precisa ser interpretada com auxílio das teorias desenvolvidas pela economia. A razão é óbvia. Como já se observou, o historiador não pode jamais derivar teoremas sobre causa e efeito da análise do material disponível. A experiência histórica não é laboratorial. É a experiência de fenômenos complexos, do resultado da ação conjunta de várias forças. Isto mostra por que é um erro sustentar que é da observação que até a economia dedutiva obtém suas premissas fundamentais. O que podemos observar são apenas fenômenos complexos. O que a história econômica, a observação ou a experiência podem nos dizer são fatos como, por determinado período, o mineiro John, nas minas de carvão da companhia X, na vila Y, ganhou $P por um dia de N horas de trabalho. Não há caminho que leve da reunião desses e de outros dados similares a qualquer teoria a respeito dos fatores que determinam o nível dos salários. Existem muitas instituições pretensamente dedicadas à pesquisa econômica. Elas coletam muitos materiais, comentam de modo mais ou menos arbitrário os eventos a que esses materiais se referem, e são ousadas o bastante para, com base neste conhecimento do passado, fazer prognósticos sobre o curso futuro das atividades econômicas. Tendo a previsão do futuro como seu principal objetivo, chamam as séries de dados coletados de ferramentas. Tendo a elaboração de planos para a ação governamental como sua mais eminente ocupação, aspiram ao papel de um Estado-Maior econômico que presta assistência ao comandante supremo da nação em seus esforços econômicos. Competindo com os institutos de pesquisa em ciências naturais por bolsas do governo e de fundações, chama seus escritórios de laboratórios e seus métodos de experimentais. Seu esforço pode ser altamente valorizado sob vários pontos de vista, mas não se trata de economia. Trata-se de história econômica do passado recente. 2. O estudo dos motivos. A opinião pública ainda se debate contra o fracasso da economia clássica para resolver o problema do valor. Incapazes de solucionar o aparente paradoxo da valoração, os economistas clássicos não podiam remontar a cadeia de transações mercantis até os consumidores, mas era forçoso que seu raciocínio partisse das ações dos homens de negócio, para quem as avaliações dos consumidores são um fato dado. A conduta do homem de negócios, na qualidade de um comerciante a servir o público, é pertinentemente descrita pela fórmula: compre no mercado mais barato e venda no mercado mais caro. A segunda parte desta fórmula refere-se à conduta dos compradores, cujas avaliações determinam o nível dos preços que eles estão dispostos a pagar pela mercadoria. Mas nada se diz sobre o processo que estabelece essas avaliações. Elas são tomadas como um dado. Aceitando-se esta fórmula mais que simplificada, certamente é possível distinguir entre uma conduta profissional, erroneamente denominada conduta econômica ou racional, e uma conduta determinada por considerações que não as dos negócios, erroneamente denominada conduta não econômica ou irracional. Mas esta classificação não faz nenhum sentido se aplicada ao comportamento do consumidor. O dano causado por essa e outras tentativas de fazer distinções foi o que tirou a economia da realidade. A tarefa da economia, tal como praticada por muitos dos epígonos dos economistas clássicos, era lidar não com eventos tal como eles realmente sucederam, mas apenas com forças que contribuíram de alguma maneira, não claramente definida,
para a emergência do que realmente aconteceu. A economia não visava explicar a formação de preços de mercado, mas descrever alguma coisa que, somada a outros fatores, desempenhava no processo um certo papel, não claramente descrito. Na prática, não lidava com seres vivos, reais, mas com uma fantasia, o homem econômico, uma criatura essencialmente diferente do homem real. A absurdidade desta doutrina torna-se evidente tão logo se levanta a questão de saberem que este homem econômico difere do homem real. Ele é considerado como um perfeito egoísta, onisciente e exclusivamente interessado em acumular cada vez mais riqueza. Mas se um comprador egoísta compra por querer para seu usufruto do que ele mesmo comprou, ou se um comprador altruísta compra por outras razões, como, por exemplo, para ajudar uma instituição de caridade, não faz a menor diferença na determinação dos preços de mercado. Tampouco faz alguma diferença no mercado se o consumidor, ao comprar, guia-se por opiniões que um observador isento considerasse verdadeiras ou falsas. Ele compra porque acredita que adquirir a mercadoria em questão irá satisfazê-lo melhor do que guardar ou gastar o dinheiro com outra coisa. Almeja ou não o acúmulo de riqueza, ele visa sempre dispor do que possui pelos fins que ele mesmo considera os mais satisfatórios. Há somente um motivo que determina todas as ações de todos os homens, a saber, eliminar, direta ou indiretamente, na medida do possível, qualquer desconforto que se sinta. Em busca deste objetivo, os homens veem-se afetados pelas fragilidades e fraquezas da existência humana. O que determina o curso real dos eventos, a formação de preços e todos os outros fenômenos que se chamam comumente de econômicos, assim como todos os eventos da história humana, são as atitudes desses homens falíveis e os efeitos produzidos pelas suas ações, também falíveis. A eminência da abordagem que a economia moderna faz via utilidade marginal reside no fato de que ela tenta agudamente para esse estado de coisas. Não lida com as ações de um homem ideal, essencialmente distinto do homem real, mas com as escolhas de todos aqueles que participam da cooperação social na divisão do trabalho. A economia, dizem muitos de seus críticos, supõe que todo mundo procede, em todas as ações, de um modo perfeitamente racional e, como os especuladores na bolsa de valores, busca exclusivamente o maior ganho possível. Mas o homem real, afirmam, é diferente. Ele busca, também, outros fins que não vantagens materiais, os quais não se podem expressar em termos monetários. Há todo um monte de erros e más interpretações neste raciocínio popular. O homem que trabalha na bolsa de valores é movido por uma única intenção, que é aumentar a sua competência. Ocorre que esta mesma intenção aviva as ambições de todas as outras pessoas. O fazendeiro quer vender sua produção o mais caro que puder, e o assalariado anseia por vender seu esforço pelo maior preço possível. O fato de que, ao pesar a remuneração que lhe é oferecida, o vendedor de bens ou de serviços considere não apenas o que leva em termos de dinheiro, mas também todos os outros benefícios envolvidos, está em total consonância com seu comportamento tal como caracterizado nesta descrição. As metas específicas que as pessoas visam atingir em ação são muito diferentes e mudam continuamente. Contudo, toda ação tem, invariavelmente, apenas um motivo, nomeadamente instalar um estado de coisas que sirva melhor ao agente no lugar daquele que prevaleceria na ausência da sua ação. 3. Teoria e prática. A opinião popular toma a economia como a ciência das transações comerciais. Supõe-se que a economia está para o trabalho de um homem de negócios, assim como a tecnologia ensinada nas escolas e explicada em livros está para o trabalho de mecânicos, engenheiros e artesãos. O homem de negócios é o responsável por coisas sobre as quais o economista apenas fala e escreve. Daí que ele tenha, na qualidade de praticante, um conhecimento mais fundamentado e mais realista do que aquele do teórico que observa os negócios pelo lado de fora. O melhor método que o teórico pode escolher para aprender alguma coisa sobre as condições reais é dar ouvidos aos executantes. No entanto, a economia não trata especificamente de negócios. Ela lida com todos os fenômenos de mercado e com todos os seus aspectos, não somente com as atividades de um homem de negócios. A conduta do consumidor, isto é, de todo mundo, não é menos pertinente aos estudos econômicos do que a de qualquer outra pessoa. O homem de negócios, na qualidade de um homem de negócios, não se envolve ou se relaciona com a produção dos fenômenos de mercado de maneira mais íntima do que qualquer outra pessoa. A posição do economista em relação ao seu objeto de estudo não pode ser comparada à do autor de livros técnicos em relação aos engenheiros práticos e operários, mas sim com a do biólogo em relação aos seres vivos, inclusive o homem, cujas funções vitais ele tenta descrever. Os peritos em oftalmologia não são as pessoas de melhor visão,
mas sim os oftalmologistas, ainda que sejam míopes. É fato histórico que alguns homens de negócios, com destaque para Davi Ricardo, deixaram extraordinárias contribuições para a teoria econômica. Mas houve outros economistas que foram meros teóricos. O que há de errado com a disciplina em que se ensina hoje em dia na maior parte das universidades sob o equivocado rótulo de economia não é que os professores e os autores estudados não sejam homens de negócio ou que tenham fracassado em suas empreitadas. O problema reside em sua ignorância a respeito de economia e na sua incapacidade de pensar logicamente. O economista, assim como o biólogo e o psicólogo, lida com matérias que estão presentes e operantes em cada homem. Isto distingue o seu trabalho do trabalho de um etnólogo que esteja a fim de registrar os costumes e hábitos de uma tribo primitiva. O economista não precisa deslocar-se. Ele pode, a despeito de toda a troça, assim como o lógico e o matemático, realizar o seu trabalho de uma poltrona. O que o distingue das outras pessoas não é a oportunidade esotérica de lidar com algum material especial, inacessível aos outros, mas o modo como ele encara as coisas e delas desvela aspectos que outras pessoas não percebem. Era isso que Philippe Questrel tinha em mente ao tirar do Fausto de Goethe um lema para seu grande tratado, A Vida Humana. Todos a vivem, sim, mas poucos a conhecem. 4. As armadilhas da hipostatização. O pior inimigo do pensamento é a propensão à hipóstase, isto é, a atribuir substância ou existência real a construtos mentais ou conceitos. Nas ciências da ação humana, o exemplo mais conspícuo desta falácia é o modo como várias escolas de pseudociência empregam o termo sociedade. Não causa dano empregá-lo para significar a cooperação de indivíduos que se unam nos esforços pela obtenção de determinados fins. É um determinado aspecto das ações de vários indivíduos que constitui o que se chama sociedade ou grande sociedade. Mas a sociedade, em si mesma, não é uma substância, nem um poder, nem um ser agente. Apenas indivíduos agem. Algumas das ações dos indivíduos são guiadas pela intenção de cooperar com os outros. A cooperação dos indivíduos gera um estado de coisas, o qual se descreve pelo conceito de sociedade. A sociedade não existe sem os pensamentos e as ações das pessoas. Não tem interesses nem metas. E o mesmo vale para todos os outros coletivos. A hipostatização não é somente uma falácia epistemológica. Tampouco desorienta apenas a busca pelo conhecimento. Nas chamadas ciências sociais, no mais das vezes, serve a determinadas aspirações políticas ao reivindicar para o coletivo uma importância maior que a do indivíduo ou mesmo ao atribuir existência real somente ao coletivo, negando a existência do indivíduo e a chamando de mera abstração. Os próprios coletivistas discordam uns dos outros quanto aos vários construtos coletivistas. Reivindicam para um coletivo uma realidade e uma importância moral mais elevadas que as de outros, ou, mais radicais, chegam a negar tanto a existência real como a importância dos construtos coletivistas de outras pessoas. Deste modo, os nacionalistas consideram a nação como o único verdadeiro coletivo, ao qual todos os indivíduos que eles consideram compatrícios devem lealdade exclusiva, e estigmatizam todos os outros coletivos, comunidades religiosas, por exemplo, como inferiores. Entretanto, a epistemologia não tem de lidar com as controvérsias políticas que isto implica, negando-se aos coletivos seu per se, isto é, sua existência individual e independente. Não se nega a, no mais mínimo que seja, a realidade dos efeitos provocados pela cooperação dos indivíduos. Estabelece-se, apenas, o fato de que os coletivos surgem com os pensamentos e ações dos indivíduos e desparece quando eles adotam um modo diferente de pensar e agir. Os pensamentos e ações de determinado indivíduo têm papel decisivo na emergência não só de um, mas de vários coletivos. Daí, por exemplo, que as várias atitudes do mesmo indivíduo possam servir à constituição do coletivo nacional, religioso, comunitário, político-partidário, e assim por diante. Por outro lado, sem quebrar por inteiro o vínculo com determinado coletivo, um homem pode, em algumas de suas ações, proceder de modo incompatível com a sua permanência. Daí, por exemplo, que os católicos praticantes de diversas nações tenham confiado seus votos a candidatos declaradamente hostis às aspirações políticas da Igreja e desprezado os seus dogmas como fábulas. Ao lidar com coletivos, o historiador deve atentar para a medida em que as várias ideias de cooperação determinam o pensamento e a ação dos seus membros. Deste modo, ao lidar com a história do ressurgimento italiano, ele tem que desvendar até que ponto e de que maneira as ideias de um Estado nacional italiano e de um Estado papal secular influenciaram as atitudes dos vários indivíduos e grupos cuja conduta constitui seu objeto de estudo. As condições políticas e ideológicas da Alemanha de sua época levaram Marx a empregar,
No anúncio do seu programa de estatização dos meios de produção, o termo sociedade em vez de Estado Staat, o equivalente alemão de nação. A propaganda socialista conferiu ao termo sociedade e ao adjetivo social uma aura de santidade que fica evidente na estima quase religiosa de que goza ao serviço social, isto é, a administração da distribuição de esmolas e atividades similares. 5. Sobre a rejeição do individualismo metodológico. Não há proposição sensata que se possa fazer a respeito da ação humana sem referência ao que os indivíduos agentes buscam e ao que consideram sucesso ou fracasso, ganho ou perda. Se estudamos as ações dos indivíduos, aprendemos tudo o que se pode saber sobre a ação, visto que, tanto quanto sabemos, não existem no universo outras entidades ou seres que, insatisfeitos com o estado de coisas que prevaleceria na ausência de sua intervenção, intentam melhorar as condições por meio da ação. Ao estudar a ação, tomamos consciência dos poderes do homem e dos limites desses poderes. O homem não é onipotente e não pode jamais atingir um estado de satisfação plena e duradoura. Tudo o que ela pode fazer é substituir, pelo emprego dos meios apropriados, um estado mais insatisfatório por outro menos insatisfatório. Ao estudar as ações dos indivíduos, aprendemos, também, tudo sobre os coletivos e a sociedade, pois o coletivo não existe nem se realiza senão nas ações dos indivíduos. Sua existência começa através das ideias que levam os indivíduos a se comportar como membros de um determinado grupo e cessa quando o poder persuasivo dessas ideias arrefece. O único caminho para a cognição dos coletivos é a análise da conduta dos seus membros. Nada é preciso acrescentar ao que já foi dito pela praxeologia e pela economia para justificar o individualismo metodológico e rejeitar a mitologia do coletivismo metodológico. Até os mais fanáticos defensores do coletivismo lidam com as ações de indivíduos, embora finjam lidar com as ações de coletivos. A estatística não registra eventos na medida em que se dão nos ou os coletivos. Ela registra o que acontece com indivíduos que formam determinados grupos. O critério que determina a constituição desses grupos é um certo conjunto de características desses indivíduos. Quando se fala numa entidade social, a primeira coisa é estabelecer claramente a definição do que justifica logicamente computar ou não um indivíduo como membro deste grupo. Isto também vale no que diz respeito àqueles grupos aparentemente constituídos por fatos e realidades materiais e não por meros fatores ideológicos, ou seja, os grupos de pessoas de mesma ascendência ou os que vivem na mesma área geográfica. Não é natural nem necessário que os membros de uma mesma raça ou os habitantes de um mesmo país cooperem mais intimamente uns com os outros do que com membros de outras raças ou habitantes de outros países. As ideias de solidariedade racial e ódio racial são ideias como quaisquer outras, e somente onde encontram a aceitação dos indivíduos é que resultam em ação correspondente. Do mesmo modo, a tribo primitiva mantém-se unida como uma unidade agente, uma sociedade, pelo fato de estarem os seus membros imbuídos da ideia de que a lealdade ao clã é o caminho certo, talvez o único aberto para a sua sobrevivência. É verdade que esta ideologia primitiva não foi seriamente contestada por milhares de anos, mas o fato de uma ideologia dominar as mentes das pessoas por muito tempo não altera o seu caráter praxeológico. Outras ideologias também gozaram de considerável longevidade, como, por exemplo, o princípio monárquico. A rejeição do individualismo metodológico implica supor que o comportamento dos homens seja orientado por forças misteriosas que desafiam qualquer análise e descrição, pois, ao se observar que o que coloca a ação em movimento são ideias, não se pode deixar de admitir que essas ideias têm origem nas mentes de alguns indivíduos e são transmitidas a outros. Aí, porém, está aceita a tese fundamental do individualismo metodológico, a saber, que são as convicções dos indivíduos que determinam a união do grupo, e o coletivo deixa de parecer uma entidade que age espontânea e independentemente. Todas as relações interhumanas são ramificações de ideias e condutas individuais por elas dirigidas. O déspota manda porque seus súditos preferiram obedecê-lo a resistir abertamente. O senhor de escravos está em posição de tratá-los como coisas porque, por bem ou por mal, eles estão preparados para ceder aos seus desmandos. Esta é uma transformação ideológica que, no nosso tempo, enfraquece e ameaça dissolver completamente a autoridade de pais, professores e clérigos. O significado do individualismo filosófico foi lamentavelmente mal interpretado pelos precursores do coletivismo. Do seu ponto de vista, o dilema é se as preocupações, interesses, dos indivíduos devem estar acima das preocupações de um dos coletivos, arbitrariamente selecionados. No entanto, a controvérsia epistemológica entre individualismo e coletivismo não tem nenhuma relação direta com esta questão.
puramente política. O individualismo, na qualidade de um princípio da análise filosófica, praxeológica e histórica da ação humana, significa o estabelecimento dos fatos de que todas as ações podem ser rastreadas até os indivíduos e de que nenhum método científico é capaz de definir como determinados eventos externos, passíveis de descrição pelos métodos das ciências naturais, produziram, no interior da mente humana, determinadas ideias, juízos de valor e vontades. Neste sentido, o indivíduo que não se pode dissolver em componentes é, a um só tempo, o ponto de partida e o dado irredutível de todos os esforços de lidar com a ação humana. O método coletivista é antropomórfico na medida em que pressupõe a aplicabilidade de todos os conceitos da ação de indivíduos àqueles da ação de coletivos. Não vê que todos os coletivos são o produto de um determinado modo como agem os indivíduos. São uma ramificação de ideias que determinam a conduta de indivíduos. 6. Abordagem macroeconômica. Os autores que pensam ter substituído, na análise da economia de mercado, aquilo que desprezam como a espúria abordagem individualista por uma abordagem holística, ou social, ou universalista, ou institucional ou macroeconômica, iludem-se a si próprios e ao seu público. Isto porque toda reflexão sobre a ação humana deve lidar com valoração e com a busca de determinados fins, visto que não há ação que não se oriente por causas finais. É possível analisar as condições que prevaleceriam num sistema socialista em que o Supremo Czar determinasse absolutamente todas as atividades enquanto todos os outros indivíduos, suprimindo suas próprias personalidades, tornassem-se, na prática, meras ferramentas. Para a teoria do socialismo integral, considerar exclusivamente as valorações e ações do Supremo Czar pode parecer o bastante. Contudo, ao se lidar com um sistema em que os esforços de mais de um homem dirigem ou afetam as ações, não se pode deixar de seguir os rastros deixados pela ação até o ponto em que a análise não possa mais prosseguir, ou seja, até os juízos de valor dos indivíduos e os fins que eles buscam obter. A abordagem macroeconômica considera um segmento da economia de mercado arbitrariamente selecionado, via de regra, uma nação, como se fosse uma unidade integrada. Tudo o que acontece nesses segmentos são ações de indivíduos e de grupos de indivíduos que agem em conjunto. Mas a macroeconomia procede como se todas essas ações individuais fossem, na verdade, o resultado da operação mútua de uma grandeza macroeconômica sobre outra. A distinção entre macroeconomia e microeconomia, no que diz respeito à terminologia, é emprestada da física moderna, que distingue entre física microscópica, voltada a sistemas em escala atômica, e física molar, voltada a sistemas em escala sensível aos órgãos sensoriais do homem. Isto implica, idealmente, que as leis microscópicas dão conta de todo o campo da física, enquanto as leis molares são apenas uma adaptação conveniente para um problema especial, porém frequente. A física molar aparece como uma versão condensada e censurada da lei microscópica. Assim, a evolução da física macroscópica à física microscópica é vista como o progresso de um método menos satisfatório de lidar com os fenômenos da realidade a outro mais satisfatório. O que os autores que introduziram a distinção entre macro e microeconomia na terminologia concernente aos problemas econômicos têm em mente é precisamente o oposto. Suas doutrinas subentendem que a microeconomia é um caminho insatisfatório para o estudo dos problemas envolvidos e que a sua substituição pela macroeconomia equivale à eliminação de um método insatisfatório pela adoção de outro mais satisfatório. O macroeconomista ilude a si próprio se, em seu raciocínio, emprega preços em moeda determinados, no mercado, por compradores e vendedores individuais. Uma abordagem macroeconômica consistente deveria esquivar-se de qualquer referência a preços e a moeda. A economia de mercado é um sistema social em que os indivíduos estão agindo. As valorações dos indivíduos, na medida em que se manifestam nos preços de mercado, determinam o curso de todas as atividades de produção. Se quiséssemos contrapor a realidade da economia de mercado à imagem de um sistema holístico, deveríamos nos abster de utilizar quaisquer preços. Ilustremos um aspecto das falácias macroeconômicas por meio da análise de um de seus esquemas mais populares, a chamada renda nacional. Renda é um conceito dos métodos de contabilidade dos negócios ávidos de lucro. O homem de negócios serve os consumidores de modo a obter lucro. Ele guarda os registros para saber se a sua meta foi ou não atingida. Ele, e do mesmo modo os investidores, que não são ativos nos negócios, e, claro, também os fazendeiros e proprietários de tudo quanto é tipo de bens imobiliários,
Compara o dinheiro equivalente à totalidade dos bens dedicados à empresa em dois momentos diferentes e daí tira qual foi o resultado das transações realizadas no período entre esses dois momentos. Desse cálculo emergem os conceitos de lucro ou prejuízo em contraste com o de capital. Se o dono do negócio a que se refere essa contabilidade chama os ganhos de renda, o que ele quer dizer é, consumindo toda ela, não reduz o capital investido na empresa. O direito tributário moderno chama de renda não somente o que o contador considera como o lucro obtido por determinado negócio e o que o proprietário deste negócio considera como a renda derivada de suas operações, mas também os ganhos líquidos de profissionais e os salários e ordenados dos empregados. Somando, no todo da nação, o que é renda no sentido contábil e o que é renda no sentido meramente jurídico tributário, obtém-se o dado chamado renda nacional. O caráter ilusório deste conceito de renda nacional não reside apenas em sua dependência de mudanças no poder de compra da unidade monetária. Quanto maior a inflação, maior a renda nacional. Num sistema econômico em que não haja aumento na oferta de moeda e de meios fiduciários, a progressiva acumulação de capital e a consequente melhoria dos métodos tecnológicos de produção resultariam numa progressiva queda dos preços ou, o que é a mesma coisa, numa alta do poder de compra da unidade monetária. A quantidade de bens disponíveis para consumo aumentaria, e o padrão médio de vida melhoraria, mas essas mudanças não seriam visíveis nos dados estatísticos da renda nacional. O conceito de renda nacional suprime totalmente as condições reais da produção numa economia de mercado. Implica a ideia de que não são as atividades dos indivíduos que promovem o aumento, ou a disfunção, da quantidade de bens disponíveis, e sim alguma coisa acima e fora dessas atividades. Esta coisa misteriosa produz uma quantidade chamada renda nacional, e então o segundo processo distribui essa quantidade entre os vários indivíduos. O significado político deste método é evidente. Critica-se a desigualdade prevalecente na distribuição da renda nacional. Bane-se a questão de saber o que causa a alta ou a baixa da renda nacional e implica-se não haver desigualdade entre as contribuições e realizações dos indivíduos que geram o total da renda nacional. A questão de saber que fatores fazem crescer a renda nacional, a resposta é uma só. De um lado, o aprimoramento do equipamento, das ferramentas e das máquinas empregadas na produção, e do outro, o aprimoramento da utilização do equipamento disponível para satisfazer ao máximo as demandas humanas. O primeiro é efeito da poupança e acumulação de capital, e o outro, de capacidade tecnológica e empreendedorismo. Se chamássemos um aumento na renda nacional, não produzida pela inflação, de progresso econômico, não poderíamos deixar de estabelecer o fato de que o progresso econômico é fruto dos esforços dos poupadores, dos inventores e dos empresários. Uma análise isenta da renda nacional deve mostrar, sobretudo, a patente desigualdade da contribuição de vários indivíduos para a emergência da grandeza chamada renda nacional. Além disso, deve mostrar como o aumento da cota per capita de capital empregado e o aprimoramento das atividades tecnológicas empresariais beneficiam, ao aumentar a produtividade marginal de trabalho e, portanto, os salários, e ao elevar os preços pagos pela utilização de recursos naturais, também as classes de indivíduos que em nada contribuíram para a melhoria das condições e o aumento da renda nacional. A abordagem da renda nacional é uma tentativa frustrada de dar uma explicação para a ideia marxista de que, sob o capitalismo, os bens são produzidos socialmente gesellschaftlich, e então apropriados por indivíduos. Isto põe tudo de cabeça para baixo. Na realidade, os processos de produção são atividades de indivíduos que cooperam uns com os outros. Cada colaborador individual recebe o que os seus semelhantes, competindo uns com os outros enquanto compradores no mercado, estão dispostos a pagar por sua contribuição. Hipoteticamente, pode-se admitir que, somando os preços pagos por cada contribuição individual, obter-se-ia a chamada renda nacional, mas é mero passatempo concluir que este total tenha sido produzido pela nação e lamentar ignorando a desigualdade entre as várias contribuições individuais, a desigualdade na sua legada distribuição. Não há nenhuma razão apolítica para proceder com tal resumo de todas as rendas dentro de uma nação e não num coletivo mais amplo ou mais restrito. Porque renda nacional dos Estados Unidos e não renda estadual do estado de Nova York, ou renda condado de Westchester ou renda municipal da cidade de White Plains. Todos os argumentos que podem ser usados em favor de preferir o conceito de renda nacional dos Estados Unidos ou da renda de quaisquer outras unidades territoriais menores também podem ser usados em favor de preferir a renda continental de toda a América ou mesmo uma renda mundial à renda nacional dos Estados Unidos. São tendências políticas, apenas,
o que torna plausível a escolha dos Estados Unidos como unidade. Os responsáveis por essa escolha são críticos do que consideram a desigualdade das rendas individuais dentro dos Estados Unidos, ou do território de qualquer nação soberana, e almejam mais igualdade entre as rendas dos cidadãos de sua própria nação. Não são favoráveis à equalização das rendas nem em nível global nem dentro dos vários estados que compõem os Estados Unidos ou suas subdivisões administrativas. Pode-se concordar ou discordar com os seus objetivos políticos, mas não negar que o conceito macroeconômico de renda nacional não passa de um slogan político desprovido de qualquer valor cognitivo. 7. Realidade e cena. As condições naturais de sua existência impuseram aos ancestrais não-humanos do homem a necessidade de lutarem impiedosamente uns com os outros até a morte. Gravado no caráter animal do homem está o impulso de agressão, o ímpeto de aniquilar todos aqueles que com ele competem nos esforços de agarrar-se a uma parcela dos escassos meios de subsistência, que não bastam para a sobrevivência de todos os nascidos. Somente ao animal forte havia alguma chance de permanecer vivo. O que distingue o homem dos brutos é a substituição da inimizade mortal pela cooperação social. O instinto inato de agressão é suprimido para que não venha a desintegrar o esforço conjunto para preservar a vida e para torná-la mais satisfatória por responder a necessidades especificamente humanas. Para abrandar o impulso reprimido, porém não extinto, da ação violenta, recorreu-se a danças de guerra e a jogos. O que já tinha sido amargamente sério era, agora, repetido como um passatempo. O torneio parece briga, mas é apenas uma representação. Todas as jogadas dos jogadores são estritamente reguladas pelas regras do jogo. A vitória não consiste na aniquilação da outra parte, mas em chegar a uma situação que as regras determinam como sucesso. Os jogos não são realidade, mas meramente brincadeira. São escape do homem civilizado para instintos profundamente arraigados de inimizade. Quando o jogo termina, vitoriosos e derrotados apertam-se as mãos e retornam à realidade de sua vida social, que é a cooperação e não a luta. É improvável que se possa interpretar mais equivocadamente a essência da cooperação social e do esforço econômico do que a encarando como se fosse uma briga ou a representação lúdica de uma briga, um jogo. Na cooperação social, todos servem a seus próprios interesses enquanto servem aos interesses de seus semelhantes. Movidos pelo impulso de melhorar suas próprias condições, melhoram as condições de outras pessoas. O padeiro não prejudica aqueles para quem ele assa os seus pães, mas os serve. Todos seriam prejudicados se o padeiro cessasse de produzir pão e o médico cessasse de atender os doentes. O sapateiro não recorre a estratégias para derrotar os seus clientes com a oferta de sapatos. Não se deve confundir a competição no mercado com a competição biológica implacável que prevalece entre animais e plantas ou nas guerras que ainda se travam entre nações, infelizmente, não completamente civilizadas. A competição cataláctica no mercado tem, por fim, atribuir a cada indivíduo no sistema social aquela função em que ele seja capaz de prestar aos seus semelhantes os mais valorosos dentre os serviços que é capaz de executar. Desde sempre houve quem fosse emocionalmente inapto para conceber o princípio fundamental da cooperação no sistema de divisão de tarefas. Podemos tentar compreender etimologicamente as suas fragilidades. A compra de qualquer mercadoria reduz o poder que o comprador tem de adquirir alguma outra mercadoria que ele também deseje, embora, é claro, ele considere sua obtenção menos importante que a do bem realmente adquirido. Deste ponto de vista, ele encara qualquer compra que faça como um obstáculo à satisfação de outros desejos. Se não tivesse comprado A, ou se tivesse gastado menos com A, ele teria tido como adquirir B. Para os tacanhos, concluir que o vendedor de A que o força a abrir mão de B está a um passo de distância. Ele vê o vendedor não como um homem que o permite satisfazer um dos seus desejos, mas como o homem que o impede de satisfazer outros tantos. O tempo frio o leva a comprar combustível para o seu forno e reduz os fundos gastos com outras coisas. Mas ele não culpa o frio nem sua necessidade de calor. Ele deposita a culpa no vendedor de carvão. Este homem mau, acredita, lucra com suas dificuldades. Tal era o raciocínio que levou muita gente à conclusão de que a fonte de onde brotam os lucros do homem de negócios é a necessidade e sofrimento de seus semelhantes. De acordo com este raciocínio, o médico ganha a vida com a doença do seu paciente, e não com a cura. As padarias prosperam com a fome, e não porque fornecem os meios de aplacá-la. Não há homem que lucre senão às custas de outros homens. O ganho de um homem é, necessariamente, a perda de outro. Num ato de troca, só ganha quem vende, enquanto quem compra se dá mal. O comércio beneficia os vendedores prejudicando os compradores. A vantagem do comércio internacional, diz a doutrina mercantilista, antiga e nova, consiste em exportar,
e não no importado pago pelo exportado. À luz desta falácia, o interesse do homem de negócios é prejudicar o público. Sua perícia é a estratégia, por assim dizer, a arte de infligir mal ao inimigo tanto quanto possível. Os adversários cuja ruína trama são seus clientes em potencial e seus competidores, aqueles que, como ele, empreendem ataques às pessoas. O método mais apropriado para investigar cientificamente os negócios e os processos de mercado é analisar o comportamento e a estratégia de pessoas engajadas em jogos. Num jogo, há um determinado prêmio que cabe ao vencedor. Se o prêmio foi fornecido por uma terceira parte, a parte derrotada sai de mãos abanando. Se o prêmio é formado pelas contribuições dos jogadores, os derrotados perdem sua cota para o benefício da parte vencedora. Num jogo, há ganhadores e perdedores. Mas, num negócio, há sempre vantagens para ambos os lados. Se o comprador e o vendedor não considerassem a transação como a ação mais vantajosa possível a tomar sob as circunstâncias dadas, não entraria no negócio. É verdade que fazer negócios, assim como participar de jogos, é um comportamento racional. Mas também o são todas as outras ações do homem. O cientista em suas investigações, o assassino ao tramar o crime, o candidato ao angariar votos, o juiz em busca da melhor decisão, o missionário em suas tentativas de converter um descrente, o professor ao instruir os seus alunos, todos procedem racionalmente. Um jogo é um passatempo. É um meio de empregar o tempo livre e se livrar do tédio. Envolve custos e pertence à esfera do consumo. Mas negócios são um meio, o único meio, de aumentar a quantidade de bens disponíveis para preservar a vida e torná-la mais agradável. À parte o prazer que proporciona a jogadores e espectadores, nenhum jogo pode contribuir em nada para a melhoria das condições humanas. É um erro equiparar os jogos às realizações das atividades comerciais. Os esforços do homem para melhorar as condições de sua existência impelem-no a agir. A ação requer planejamento e o estabelecimento do plano que se apresente como mais vantajoso. No entanto, o traço característico dos negócios não é que se imponham ao homem nas tomadas de decisão, e sim que tenham por fim a melhoria das condições de vida. Jogos são alegria, esporte, diversão. Negócios são vida e realidade. 8. Equívocos do clima de opinião. Não se explica uma doutrina nem as ações por ela engendradas ao dizer que elas foram geradas pelo espírito da época ou pelo ambiente pessoal ou geográfico dos agentes. Ao recorrer a tais interpretações, apenas ressalta-se o fato de que uma determinada ideia estava em acordo com outras ideias sustentadas por outras pessoas ao mesmo tempo e no mesmo meio. O que se chama de espírito da época, dos membros de um coletivo ou de um certo meio são, precisamente, as doutrinas prevalecentes entre os indivíduos em questão. As ideias que mudam o clima intelectual de um dado ambiente são aquelas nunca ouvidas antes. Para essas novas ideias, não há outra explicação que não um homem de cuja mente elas se originaram. Uma nova ideia era uma resposta de seu autor ao desafio das condições naturais ou de outras ideias desenvolvidas anteriormente por outras pessoas. Examinando a história das ideias, e das ações por elas engendradas, o historiador pode descobrir uma determinada tendência na sua sucessão e dizer que, logicamente, a primeira ideia fez emergir a segunda ideia. No entanto, esta filosofia em retrospectiva carece de justificação racional. Sua tendência a diminuir as contribuições do gênio, os heróis da história intelectual, e atribuir a sua obra conjuntura só faz sentido no quadro de uma filosofia da história que finja conhecer o plano secreto que Deus ou algum poder sobrenatural, tal como as forças produtivas materiais no sistema de Marx, quer cumprir dirigindo as ações de todos os homens. Do ponto de vista de tal filosofia, todos os homens são marionetes, fadados a se comportar exatamente como o Demiurgo estipulou. 9. A crença na onipotência do pensamento. Um traço característico das atuais ideias populares sobre a cooperação social é aquilo que Freud chamava de crença na onipotência do pensamento. Diamast diz G. Dawkins. Esta crença, é claro, não é sustentada no tocante à esfera investigada pelas ciências naturais, exceto pelos casos de psicopatia e neurose, mas é bem estabelecida no campo dos eventos sociais. Ela desenvolveu-se a partir da doutrina que atribui infalibilidade às maiorias. O ponto essencial das doutrinas políticas do iluminismo era a substituição do despotismo real pelo governo representativo. No conflito constitucional da Espanha, em que os defensores do parlamento lutavam contra as aspirações absolutistas do Bourbon Fernando VII, os apoiadores de um regime constitucional eram chamados de liberais, e os do rei, de cervis. Não tardou para que o nome liberalismo fosse adotado por toda a Europa. O governo representativo ou parlamentar, também chamado governo pelo povo ou governo democrático,
é aquele exercido por governantes designados pela maioria da população. Demagogos tentam justificá-lo com um palavrório estático sobre a inspiração natural das maiorias. Contudo, é grave engano supor que os liberais europeus e americanos do século XIX o advogassem por acreditar na sabedoria infalível, na perfeição moral, na inerente justiça e em outras virtudes do homem comum, e por conseguinte das maiorias. Os liberais queriam salvaguardar a tranquila evolução da prosperidade e do bem-estar, tanto material quanto espiritual, de todas as pessoas. Como forma de alcançar esses fins, eles advogavam por instituições que contribuíssem para a cooperação pacífica de todos os cidadãos, tanto no âmbito das várias nações como internacionalmente. Encaravam as guerras, civis, revoluções, ou contra estrangeiros, como uma perturbação no constante progresso da humanidade. Percebiam muito bem que a economia de mercado, a base mesma da civilização moderna, implica a cooperação pacífica e vai abaixo quando as pessoas, em vez de trocarem produtos e de serviços, lutam umas contra as outras. Por outro lado, os liberais compreendiam muito bem o fato de que o poder dos governantes reside, em última instância, não em força material, mas em ideias. Como observado por Davi Hume em seu famoso ensaio On the First Principles of Government, os governantes são sempre minoria. Sua autoridade e poder de impor obediência à imensa maioria daqueles que lhes são subordinados, deriva da opinião destes, de que servem melhor a seus próprios interesses sendo leais aos seus comandantes e cumprindo as suas ordens. Se esta opinião se degenera, cedo ou tarde a maioria se rebela. A revolução, guerra civil, removerá o sistema de governo e os governantes impopulares, pondo no lugar um sistema de governo e governantes que a maioria considere mais favorável à promoção de seus próprios interesses. Para evitar perturbações tão violentas e suas perigosas consequências, para salvaguardar a pacífica operação do sistema econômico, os liberais advogavam o governo por representatividade da maioria. Este esquema permite mudanças pacíficas na organização das relações públicas. Torna desnecessário recorrer a armas e ao derramamento de sangue em assuntos domésticos tanto como internacionais. Quando cada território puder determinar, pela maioria dos votos, se deve ou não formar um Estado independente ou integrar um Estado maior, não haverá mais guerras pela conquista de novas províncias. Ao reivindicar o governo para a maioria das pessoas, os liberais do século XIX não alimentavam quaisquer ilusões a respeito da perfeição intelectual e moral dos muitos, das maiorias. Sabiam que todos os homens são passíveis de errar e que poderia ocorrer que a maioria, iludida por doutrinas propagadas por demagogos e irresponsáveis, empreendessem políticas que resultariam em desastre, até mesmo na total destruição da civilização. Mas eles não estavam menos cientes de que nenhum método de governo poderia prevenir tal catástrofe. Se a pequena minoria de cidadãos iluminados, capazes de conceber princípios seguros de administração política, não conseguir angariar o apoio de seus semelhantes e convertê-los à promoção de políticas que tragam e preservem a prosperidade, então a humanidade e a civilização são uma causa perdida. Não há outro meio de salvaguardar o desenvolvimento propício aos assuntos humanos que não fazendo com que as massas inferiores adotem as ideias da elite. Isto deve ser alcançado pelo convencimento. Não pode ser obtido por regime despótico que, em vez de esclarecer, subjuga as massas. A longo prazo, as ideias da maioria, por mais nocivas que sejam, prevaleceram. O futuro da humanidade depende da habilidade da elite em influenciar a opinião pública na direção correta. Esses liberais não acreditavam na infalibilidade de nenhum ser humano, nem na infalibilidade das maiorias. Seu otimismo sobre o futuro baseava-se na expectativa de que a elite intelectual irá persuadir a maioria a ver com bons olhos políticas benéficas. A história dos últimos 100 anos não veio ao encontro dessas esperanças. Talvez a transição de despotismo real para a aristocracia tenha ocorrido subitamente demais. Em todo caso, é fato que a doutrina que atribui excelência intelectual e moral ao homem comum e, consequentemente, infalibilidade à maioria tornou-se o dogma fundamental da propaganda progressista. Em seu subsequente desenvolvimento lógico, gerou a crença de que, no campo da organização política e econômica da sociedade, qualquer esquema engendrado pela maioria pode funcionar satisfatoriamente. As pessoas não mais questionam se o intervencionismo ou o socialismo pode surtir os efeitos esperados pelos seus advogados. O simples fato de que a maioria dos eleitores tê-lo escolhido é considerado prova irrefutável de que pode funcionar e de que trará, inevitavelmente,
os benefícios esperados. Não há mais políticos que se interessem por saber se uma medida é adequada para a obtenção dos fins almejados. Tudo o que lhes interessa é saber se a maioria dos eleitores é contra ou a favor. Pouquíssimas pessoas atentam para o que a mera teoria diz a respeito do socialismo e para experimentos socialistas na Rússia e em outros países. Quase todos os nossos contemporâneos acreditam piamente que o socialismo transformará a Terra em paraíso. Pode-se chamar isto autossugestão ou de crença na onipotência do pensamento. Contudo, o critério da verdade é que ela opere mesmo que ninguém esteja preparado para reconhecê-la. 10. O conceito de um sistema perfeito de governo. O engenheiro social é o reformador preparado para liquidar todos aqueles que não se encaixem nos seus planos de organização para os assuntos humanos. No entanto, historiadores, e às vezes suas próprias vítimas, não são avessos a encontrar alguma circunstância atenuante para os seus massacres ou planos de massacre, observando que, em última instância, ele tinha uma causa nobre. Ele queria estabelecer o estado perfeito da humanidade. Eles lhe atribuem um lugar na longa fila dos criadores de esquemas utópicos. Ora, é certamente loucura desculpar deste modo morticínios de bandidos sádicos como Stalin e Hitler. Mas não há dúvida que muitos dos mais sanguinários liquidadores foram guiados pelas ideias que inspiraram, desde tempos imemoriais, as tentativas dos filósofos em meditar sobre uma constituição perfeita. Uma vez chocado o projeto da tal ordem ideal, seu autor parte em busca do homem que o implementará pela supressão da oposição de todos os divergentes. Na mesma linha, Platão ansiava encontrar um tirano que se utilizaria do próprio poder para a realização do seu estado ideal. Se outras pessoas iriam ou não gostar daquilo que ele próprio lhes preparava é uma questão que nunca ocorreu a Platão. Vistos pelo filósofo plenamente convencido de sua própria infalibilidade, todos os dissidentes parecem rebeldes que recusam o que lhes vai beneficiar. A experiência fornecida pela história, especialmente pela dos 2 últimos séculos, não abalou essa crença na salvação pela tirania e liquidação dos dissidentes. Muitos dos nossos contemporâneos estão plenamente convencidos de que o necessário para tornar todas as relações humanas perfeitamente satisfatórias é a supressão brutal de todas as pessoas más, isto é, daquelas de quem eles discordam. Sonham com um sistema de governo perfeito que, creem, já se terá realizado há muito tempo se esses homens maus, guiados por estupidez e egoísmo, não tivessem impedido o seu estabelecimento. Uma escola moderna de reformadores, alegadamente científica, rejeita essas medidas violentas e deposita a culpa por tudo que falta às condições humanas no suposto fracasso do que é chamado de ciência política. As ciências naturais, dizem, avançaram consideravelmente no decorrer dos últimos séculos, e a tecnologia nos provê quase que mensalmente de novos instrumentos que tornam a vida mais agradável. Mas o progresso político foi zero. Isto porque a ciência política não saiu do lugar. A ciência política deve adotar os métodos das ciências naturais, não deveria mais perder tempo com meras especulações, e sim estudar os fatos, pois, como nas ciências naturais, os fatos vêm antes das teorias. Não se poderia interpretar mais equivocada e lamentavelmente todos os aspectos das condições humanas. Restringindo nossa crítica aos problemas epistemológicos envolvidos, temos de dizer, o que é chamado, hoje, de ciência política é um ramo da história que lida com as instituições políticas e com o pensamento político tal como manifestado nos escritos de autores que divergiram quanto às instituições políticas e esboçaram planos para sua alteração. Trata-se de história e, nesta condição, como já observado, não pode fornecer fatos no sentido em que o termo é usado nas ciências naturais. Não há necessidade de incitar os cientistas políticos a juntar todos os fatos do passado remoto e da história recente, erro pontualmente rotulado à experiência presente. Na verdade, eles fazem tudo quanto pode ser feito a este respeito. E é absurdo lhes dizer que as conclusões derivadas deste material devam ser testadas por experimentos. É supererrogatório repetir que as ciências da ação humana não têm como fazer quaisquer experimentos. Seria um despropósito afirmar apuditicamente que a ciência jamais logrará desenvolver uma doutrina a priorística da organização política, que emparelhasse uma ciência teórica à disciplina puramente histórica da ciência política. Tudo o que podemos dizer hoje é que não há homem vivo que saiba como seria possível construir tal ciência. No entanto, mesmo que esse novo ramo da praxeologia viesse a emergir um dia, não terá utilidade para o tratamento do problema que filósofos e estadistas ansiaram e anseiam por resolver. Que toda ação humana deva ser e seja julgada pelos respectivos frutos ou resultados é um velho truísmo. É um princípio a cujo respeito os evangelhos concordam com os ensinamentos, não raro mal interpretados,
da filosofia utilitária. Mas o principal é que as pessoas diferem amplamente umas das outras na avaliação dos resultados. O que alguns podem considerar bom ou melhor é exasperadamente rejeitado por outros. Os utópicos não se deram ao trabalho de nos contar quais arranjos dos negócios de Estado mais satisfariam os seus semelhantes. Eles apenas expuseram as condições do resto da humanidade que mais satisfariam a eles próprios. Nem a eles nem aos adeptos que tentaram compreender esses esquemas jamais ocorreu que existe uma diferença fundamental entre as suas coisas. Os ditadores soviéticos e a sua comitiva pensam que tudo vai bem na Rússia na medida em que eles próprios estejam satisfeitos. Mas mesmo que, hipoteticamente, deixemos de lado este assunto, temos de enfatizar que o conceito do sistema de governo perfeito é falacioso e autocontraditório. O que leva o homem em relação a todos os outros animais é perceber que a cooperação pacífica sob o princípio da divisão do trabalho é um método de preservação da vida e eliminação de desconforto melhor do que entregar-se à impiedosa competição biológica por uma parcela dos escassos meios de subsistência fornecidos pela natureza. Guiado por esta percepção, apenas o homem dentre todos os seres vivos visa conscientemente a substituição do que os filósofos chamaram de estado de natureza, bellum hominum contra omnes ou lei da selva pela cooperação social. No entanto, de modo a manter a paz, é indispensável estar preparado para repelir, pela violência qualquer agressão, seja da parte de bandidos domésticos ou da parte de inimigos externos. Deste modo, a pacífica cooperação humana, pré-requisito de prosperidade e civilização, não pode existir sem um aparato social de coerção e coação, isto é, sem um governo. Os males da violência, do roubo e do assassinato só podem ser prevenidos por uma instituição que, sempre que preciso, recorra ela própria aos mesmos métodos de ação sob cuja prevenção se assenta. De emerge uma distinção entre o emprego ilegal de violência e o seu recurso legítimo. À luz deste fato, algumas pessoas têm chamado o governo de um mal, ainda que admitam ser um mal necessário. No entanto, o que é requerido para alcançar um fim almejado e considerado benéfico não é um mal na conotação moral do termo, mas um meio, o preço a se pagar por isto. Mas o fato continua sendo que as ações tidas como altamente questionáveis e criminosas quando perpetradas por indivíduos não autorizados contam com aprovação quando praticadas pelas autoridades. O governo como tal não só não é um mal, como é a instituição mais necessária e benéfica, na medida em que, sem ela, não se poderia desenvolver e preservar cooperação social duradoura nem civilização. É um meio de lidar com uma imperfeição inerente a muitas, talvez a maioria das pessoas. Se todos os homens fossem capazes de perceber que a alternativa à cooperação social pacífica é a renúncia de tudo que distingue os homo sapiens dos animais predadores, e se todos tivessem a força moral de sempre agir propriamente, não haveria a menor necessidade de estabelecer um aparato social de coerção e opressão. Não é o Estado que é um mal, mas os defeitos da mente e do caráter humano que requerem imperativamente a operação de uma força policial. O governo e o Estado não podem jamais ser perfeitos porque devem sua raison d'être à imperfeição do homem, e só podem alcançar o seu fim, a neutralização do impulso inato de violência, recorrendo à violência, a coisa mesma que lhes cabe prevenir. Confiar a um indivíduo ou a grupo de indivíduos a autoridade de recorrer à violência é uma faca de dois gumes. O engodo que implica é atentador demais para uma mente humana. Os homens que devem proteger a comunidade tornam-se facilmente os mais perigosos agressores. Eles transgridem suas responsabilidades, utilizam-se de seu poder para oprimir aqueles a quem deveriam proteger contra a opressão. O principal problema político é como impedir o poder policial de converter-se em tirânico. Este é o significado de todas as lutas pela liberdade. A característica essencial da civilização ocidental, que a distingue das civilizações sequestradas e petrificadas do Oriente, foi e é a sua preocupação com a liberdade em relação ao Estado. A história do Ocidente, do grego atual resistência ao socialismo, é, essencialmente, a história da luta pela liberdade contra o avanço dos governantes. Uma limitada escola de filósofos sociais, os anarquistas, optaram por ignorar o assunto ao sugerir uma organização apátrida da humanidade. Eles simplesmente ignoraram o fato de que os homens não são anjos. Foram tolos demais para perceber que, a curto prazo, um indivíduo ou grupo de indivíduos pode certamente promover seus próprios interesses em detrimento dos interesses a longo prazo, tanto os seus próprios como os de outras pessoas. Uma sociedade despreparada para abafar os ataques desses agressores antissociais e imediatistas está desamparada,
à mercê de seus membros menos inteligentes e mais brutais. Enquanto Platão fundou sua utopia na esperança de que um grupo pequeno de filósofos perfeitamente sábios e moralmente impecáveis estariam disponíveis para a suprema condução das coisas, os anarquistas sugeriram que todos os homens, sem exceção, seriam dotados de perfeita sabedoria e impecabilidade moral. Eles não compreenderam que nenhum sistema de cooperação social pode remover o dilema entre os interesses de um homem ou de um grupo de homens a curto prazo e a longo prazo. A propensão atávica do homem a subjugar a todas as outras pessoas manifesta-se claramente na popularidade de que goza o esquema socialista. Socialismo é autoritarismo. O autocrata ou conselho de autocratas é o único chamado a agir. Todos os outros homens são privados de qualquer discernimento para escolher e para perseguir fins escolhidos. Oponentes serão liquidados. Ao aprovar este plano, todo socialista sugere tacitamente que os ditadores, os encarregados da administração da produção e de todas as funções de governo, acederão precisamente às suas próprias ideias sobre o que seja desejável e indesejável. Ao deificar o Estado, se for um marxista ortodoxo, dirá à sociedade, e atribuir-lhe poder ilimitado, ele deifica a si mesmo e busca a supressão violenta de todos aqueles com quem diverge. O socialista não vê nenhum problema na condução da política porque só se importa com sua própria satisfação, e não leva em conta a possibilidade de que um governo socialista proceda de modo que ele não aprove. Os cientistas políticos são livres das ilusões e auto-enganos que embotam o juízo de anarquistas e socialistas. Mas, ocupados com os estudos do imenso material histórico, ficam obcecados com detalhes, com os incontáveis exemplos de mesquinharia, inveja, ambições pessoais e cupidez oferecidos pelos agentes na cena política. Atribuem o fracasso de todos os sistemas políticos tentados até agora às fraquezas intelectuais e morais dos homens. Na sua visão, esses sistemas falharam porque seu bom funcionamento teria requerido homens de maior estatura moral e intelectual, apenas excepcionalmente presentes na realidade. Partindo desta doutrina, eles tentaram traçar planos para uma ordem política que pudesse funcionar automaticamente e, por assim dizer, não se enredar na inépcia e nos vícios dos homens. A Constituição ideal deveria salvaguardar a impoluta condução da política a despeito da corrupção e da ineficiência dos governantes e das pessoas em geral. Aqueles que buscavam tal sistema legal não se permitiram as ilusões dos autores utópicos, que supunham que todos os homens, ou, pelo menos, uma minoria de homens superiores, eram imaculados e eficientes. Eles orgulhavam-se da abordagem realista do problema, mas nunca levantaram a questão de saber como homens manchados por todas as falhas do caráter humano poderiam ser levados a se submeter voluntariamente a uma ordem que os impediria de dar livre curso a seus gostos e caprichos. Contudo, a principal deficiência desta abordagem supostamente realista é o problema não acaba aí. Ela reside na ilusão de que o governo, uma instituição cuja função essencial é o emprego da violência, poderia ser operado segundo os princípios da moralidade que condenam peremptoriamente o recurso à agressão. O governo está subjugando, encarcerando e matando. As pessoas podem ser propensas a esquecer tudo isso, pois o bom cidadão resigna-se docilmente e submete-se às ordens das autoridades para evitar punições. Mas os juristas são mais realistas, e chamam uma lei a qual não se anexe alguma sanção de lei imperfeita. A autoridade da lei dos homens deve-se inteiramente às armas dos agentes que fazem cumprir suas cláusulas. Nada que se diga sobre a necessidade de ação governamental e os benefícios dela derivados pode remover ou atenuar o sofrimento daqueles que definham nas prisões. Nenhuma reforma pode tornar perfeitamente satisfatório o funcionamento de uma instituição cuja atividade essencial consiste em infligir dor. A responsabilidade pelo fracasso em descobrir um sistema de governo perfeito não se assenta no suposto atraso do que é chamado de ciência política. Se os homens fossem perfeitos, não haveria necessidade de governo. Com homens imperfeitos, nenhum sistema de governo poderia funcionar satisfatoriamente. A eminência do homem consiste em seu poder de escolher fins e de dispor de meios para obter os fins escolhidos. As atividades do governo visam restringir esta discrição dos indivíduos. Todo homem almeja evitar o que lhe causa dor. As atividades do governo consistem, em última instância, na inflição de dor. Todas as grandes realizações da humanidade foram o produto de um esforço espontâneo da parte de indivíduos. O governo substitui a ação voluntária por coerção. É bem verdade, o governo é indispensável porque os homens não são santos. Mas, como foi feito para lidar com alguns aspectos da imperfeição humana, jamais pode ser perfeito. 11. As ciências comportamentais.
As auto-intituladas ciências comportamentais intentam lidar cientificamente com o comportamento humano. Rejeitam como não científicos ou racionalistas os métodos da praxeologia e da economia. Por outro lado, menospreza a história como um antiquário desprovido de uso prático para a melhoria das condições humanas. Sua alegadamente nova disciplina, prometem, lidará com todos os aspectos do comportamento humano e, assim, fornecer conhecimento que prestará serviços inestimáveis nos esforços para fazer o destino da humanidade melhor. Os representantes dessas novas ciências não estão dispostos a perceber que são historiadores e que estão recorrendo a métodos da pesquisa histórica, o que frequentemente, porém nem sempre, os distingue dos historiadores regulares aqui, como sociólogos. Eles tematizam condições humanas do passado recente e aspectos da conduta humana que a maior parte dos historiadores de tempos anteriores costumavam negligenciar. Talvez mais extraordinário seja o fato de que seus tratados frequentemente sugerem uma determinada política, como alegadamente ensinada pela história, uma atitude que a maior parte dos historiadores sensatos já há muito abandonaram. Não nos interessa criticar os métodos aplicados nesses livros e artigos, nem questionar presunções políticas um tanto ingênuas que os seus autores ocasionalmente apresentam. O que torna aconselhável atentarmos para esses estudos comportamentais é a sua negligência um dos princípios epistemológicos mais importantes em história, o princípio de relevância. Na pesquisa experimental das ciências naturais, tudo que pode ser observado é relevante o bastante para ser registrado, como, de acordo com o a priori que está no início de toda pesquisa científica nos campos das ciências naturais. O que quer que aconteça está fadado a acontecer como o efeito regular daquilo que o precedeu. Todo evento corretamente observado e descrito é um fato que deve ser integrado ao corpo teórico da doutrina. Não há registro de uma experiência que não tenha alguma relação com o todo do conhecimento. Consequentemente, todo projeto de pesquisa, se consciente e habilmente executado, deve ser considerado como uma contribuição ao esforço científico da humanidade. Isto é diferente nas ciências históricas. Elas lidam com ações humanas, os juízos de valor que as incitaram, a eficácia dos meios escolhidos para sua execução e os resultados por ela causados. Cada um desses fatores tem seu papel na sucessão dos eventos. A principal tarefa do historiador é atribuir a cada fator, da maneira mais correta possível, o alcance de seus efeitos. Esta quase quantificação, a determinação da relevância de cada fator, é uma das funções que o entendimento específico das ciências históricas é convocado a executar. No campo da história, no sentido mais amplo do termo, verificam-se diferenças consideráveis entre os vários tópicos que poderiam se tornar o tema das atividades de pesquisa. É insignificante e sem sentido determinar em termos gerais o comportamento do homem como o programa de uma disciplina. O homem visa um infinito número de metas diferentes e recorre a um infinito número de meios para alcançá-las. O historiador, a propósito, o cientista comportamental, deve escolher um tema que tenha relevância para a humanidade e, por conseguinte, o engrandecimento do nosso conhecimento. Não deve perder tempo com ninharias. Ao escolher um tema para o seu livro, ele classifica a si próprio. Um escreve a história da liberdade, outro, a de um jogo de cartas. Um escreve a biografia de Dante, outro, a do maitre de um hotel da moda. Como grandes temas do passado já foram tratados pelas ciências históricas tradicionais, o que resta às ciências comportamentais são estudos pormenorizados sobre os prazeres, as tristezas e os crimes do homem comum. Coletar material recente sobre esses e outros temas similares não requer nenhum conhecimento ou tecnologia especial. Todo garoto na faculdade pode imediatamente dar início a algum projeto. Há um número limitado de temas para teses de doutoramento e tratados de maior envergadura. Muitos deles lidam com trivialidades desprovidas de qualquer valor para o enriquecimento do nosso conhecimento. As assim chamadas ciências comportamentais precisam urgentemente de uma reorientação cuidadosa à luz do princípio de relevância. É possível escrever um livro volumoso sobre qualquer tema, mas a questão é saber se esse livro lida com algo que se considere relevante do ponto de vista da teoria ou da prática.